Olá, estamos nós aqui para mais uma atividade. Agora nós vamos trabalhar com a atividade 18, faces, vértices, arestas. Mas professora, o que são faces, vértices, arestas? Então essa primeira parte da atividade é justamente para explicar o que são essas três grandezas, características tão importantes dos nossos sólidos geométricos. Então, lê aqui com a professora. Observe a representação de um prisma de base hexagonal. Então, isso daqui é um prisma. Base hexagonal. Por que a base hexagonal? Acompanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 lados. Então, tudo que tem 6, a gente leva o prefixo hexa. Gonal, porque a gente está falando de uma base poligonal. Base poligonal, aquela que tem todas as arestas retas, né? Todos os lados retos. E as figuras planas que compõem sua superfície. Aqui nós estamos com as figuras planas que compõem essa superfície, certo? Essas figuras a gente dá o nome de face. Então, vamos lá. É só você prestar atenção aqui. Eu tenho a base inferior, que eu tô marcando aqui. Eu tenho a base superior. Essas duas figuras são hexágonos, porque eu tenho um prisma de base hexagonal. E nós temos retângulos que estão ligando a base inferior à base superior. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Aqui estão nossos 6 retângulos. Certo? Então, a gente já entendeu o que são faces. Faces são as figuras planas que compõem a nossa figura. E o que são arestas? Aqui, nesta segunda figura, ele vai explicar o que são arestas. Então, aqui, as arestas do prisma são segmentos de reta formados pelos encontros de duas faces. Algumas arestas do prisma de base hexagonal estão destacadas em cores. Então, aqui eu mostro algumas arestas. Vamos lá. Aqui, que tá de vermelho, a professora tá pintando de amarelo, eu tenho uma aresta. Aqui, que tá de azul, a professora também vai pintar de amarelo, eu tenho duas arestas. De verde, eu tenho 3 arestas. De rosa, 4 arestas. Mas só tem essas arestas? Não. Vamos contar quantas arestas nós temos nesta figura de base hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas aqui na face superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na face inferior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nas laterais. Então, eu tenho 6 na face superior, 6 na face inferior e 6 na lateral. Ou seja, eu tenho nesse prisma de base hexagonal um total de 18 arestas. E vértices? Professor, o que são vértices? Acompanhe aqui. Os vértices são os pontos onde duas ou mais arestas se encontram. Então, aqui eu tenho vértice vermelho, vértice azul, vértice e o vértice. São só esses? Lógico que não. Então,
Vamos prestar atenção aqui. Quantos são os vértices? Vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 vértices na parte inferior. E eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices na parte superior. Só vou colocar aqui maiorzinho para ficar mais fácil de enxergar. Então, aqui eu posso falar que eu tenho 6 na parte inferior, mais 6 na parte superior, que isso vai dar 12 vértices. Então, só recapitulando. Faces são os lados, arestas, as linhas e vértices, os pontos. Então, aqui, ó, a conclusão de que ele chega. O prisma de base hexagonal possui 8 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18 arestas, é o que a gente contou aqui. E 12 vértices, é o que nós contamos aqui. Tudo bem? Aí você vai falar, tá, professor, entendi. E o que eu tenho que fazer? Você vai olhar agora para esses vértices, essas figuras aqui. Então, você vai olhar... Desculpa aí. Você vai olhar para essas figuras. Então, vamos começar com o cubo. Quantas faces tem o cubo? Aí você vai contar. Eu tenho a face superior, tenho a face inferior. São 2. Mas eu tenho as laterais. Quantas laterais? 1, 2, a lá do fundo 3, 4. Então, eu tenho ao total 6 faces. E arestas? Arestas são as linhas, correto? Então, vamos lá. Em cima, 1, 2, 3, 4. Embaixo, 1, 2, 3, 4. Na lateral, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4, mais 4, mais 4, 12. E por fim, vértices. Contando, ó. 1, 2, 3, 4 inferior. 1, 2, 3, 4 superior. Então, vai ficar 4 mais 4, 8. Fiz o cubo. Agora é com vocês essas outras 3 figuras. Tudo bem? Presta atenção que pirâmide não tem a base superior, hein? Qualquer dúvida, entre em contato com a professora.